30% das decisões gerenciais poderiam ser automatizadas. Ou seja, sobra 20% para o ser humano. Seja muito bem-vindo mais uma vez a esse segundo episódio do podcast Mentoria. Eu sou Renan Oliveira e eu tô trazendo aqui hoje, vamos falar de inovação, de negócios, vamos falar de tecnologia. E para falar de tudo isso, eu trouxe uma pessoa que eu sou fã, que é referência na área tech. É um cara que tem se desenvolvido absurdamente e tem sido um grande mentor para muitas pessoas. E nós falamos de mentoria, nós falamos de pessoas que vão te ajudar a você sair de um estágio A e ir para o estágio B, pra você subir um patamar. Nada mais, nada menos que o Rodrigo Tavares. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Tavares. Bom demais, bom demais. Eu sou fã desse cara. Obrigado demais. Obrigado por vocês que estão aqui assistindo a gente. Obrigado, Renan, pelo convite. Muito mais do que eu sou de verdade, mas, porra, muito bom. Eu acho que essa parada de fazer mentorias é uma coisa que eu me identifiquei demais. E poder ser convidado aqui é só o resultado de trabalho, muito trabalho, e ter esse reconhecimento, assim, é muito maneiro. Eu tô curtindo demais e tenho certeza que vai ser top. E obrigado vocês aí que estão assistindo a gente. Espero que seja um bate-papo que esclareça bastante as dúvidas de vocês aí, que dê novos caminhos e resolva problemas, que é o mais importante. Isso aí, assistindo e ouvindo, né? Porque hoje nós estamos em todas as plataformas de streaming. Mas olha só, eu conheci o Tavares, onde ele sempre foi muito over-delivery. Então assim, pra mim, eu olho pro Tavares, eu penso assim, over-delivery. O que é isso? É um cara que entrega muito mais. Então o Tavares, ele entrega muito mais, né? Então, Tavares, fala um pouquinho pra galera, assim, conta um pouquinho da tua história, da sua trajetória, o que você faz hoje. Porque eu vejo milhares de pessoas que você já ajudou ao longo da tua jornada e muitas pessoas que são gratas, né, até hoje, muitas empresas que você passou, pessoas que você impactou. Então, conta desse Tavares aí, over delivery aí, que é o cara que eu reconheço, assim, sempre que eu te vejo, assim, falando de coração mesmo. Sempre olho você, tem uma entrega muito mais, assim. A gente foi fazer a primeira live, a live era 1h30, a live demorou 4 horas. Eu falei assim, não é possível que esse cara não cansa. Não é possível que esse cara não cansa. Então ele é muito over delivery. Então, cara, é uma honra ter você aqui. Mas conta da tua jornada ali, só pra gente começar. Daqui a pouco a gente vai falar de negócio, de tecnologia, de inteligência artificial, desse novo mundo, né? Esse novo normal. Mas conta pra gente aí quem é o Tavares nos bastidores ali, a história dele. Cara, porra, eu acho que como que eu posso dizer? Eu sempre me identifiquei muito com dar aula, né? Eu comecei minha carreira de TI, assim, muito do nada, né? A palavra que tá em moda, né? Só coloco Opa, isso. Tranquilo. Não. Puxa aqui o microfone um pouquinho mais. Aê, pra galera te ouvir boa. Beleza. Vai lá, desculpa. Eu comecei minha carreira de TI muito do nada, assim, porque eu sempre gostei de tecnologia. Eu costumo dizer que eu comecei a programar com 8 anos de idade, não é mentira, porque eu ganhei um computador do meu pai aos 8 anos, um TK-85, pesquisem aí pela internet, ligava na televisão e o disquete, ou o pendrive, ou a cloud dele, era uma fita cassete. Uau. E a gente digitava os jogos que a gente queria jogar, mas eu tive um vácuo muito grande, porque isso foi um presente de criança mesmo. Sempre gostei muito de tecnologia, mas nunca tive muita condição ali de ter, né, um equipamento de tecnologia, etc. E o meu pai, por trabalhar com isso naquela época, acabou me dando esse computador. Então, eu sempre achei o máximo. E aí eu passei por um tempo como soldador, cara, assim, eu fui soldador e na cidade que eu morava acabou surgindo ali a possibilidade de um curso no sindicato. E eu falei, pô, legal, vou fazer um curso no sindicato, e não tinha nada a ver com TI, tinha a ver com controladoria de estoque. Eu trabalhava com solda, fui fazer essa controladoria de estoque, mas, cara, acabei me identificando ali com o curso, com o treinamento. Então, você vê que eu já comecei nessa parte de treinamento, de dar treinamentos. Fiz o treinamento de vendas, nunca tinha vendido na minha vida e fui um dos melhores vendedores, né? Um dos melhores professores de venda no próprio treinamento, porque eu acabei conhecendo o pessoal do treinamento,
me joguei no treinamento de vendas e virei instrutor de vendas no treinamento e fiz o curso de TI, que eles estavam dando na época, o Word, Windows e Excel, né? Então eu falei, pô, vou fazer esse curso. E comecei a fazer. 3 meses depois eu estava dando aula no curso de TI. E comecei a me envolver com programação, comecei a me envolver com várias coisas de tecnologia e fui construindo minha carreira. Cara, aí fui para São Paulo, vim para São Paulo, né? Trabalhar em São Paulo. Trabalhei em várias empresas aqui em São Paulo e consegui, no final das contas, um bom reconhecimento técnico, né? Eu acho que eu sempre fui um cara técnico muito bom, eu não sou um cara que eu gosto muito de falsa modéstia. Então eu costumo dizer que se existe dom, eu achei o meu. E eu sei o que é dom, porque eu sei o que não é também, porque eu tentei tocar contrabaixo e eu não tenho dom para música. Então eu consigo dizer que a TI eu consegui entender, eu consegui aprender, é uma coisa fácil para mim. Mas ensinar também. Eu também, todas as vezes que eu dei um treinamento, todas as vezes que eu comecei a falar em público, as pessoas elogiavam, falavam, pô, que legal, que maneiro, sua aula é legal, eu entendo melhor. E aí eu falei, pô, por que eu não vou fazer? Tanta gente me ajudou, né? Eu costumo falar muito do give back, né? Que é um termo em inglês para você dar de volta o que você recebeu. E aí você vai na internet, você pega um monte de coisas de graça. E eu também descobri, por uma questão, sou uma pessoa muito ampla religiosamente, passei por várias religiões, etc. E em uma delas eu aprendi muito a questão de que a coisa mais difícil que tem para doar não é dinheiro. Porque dinheiro é fácil. O cara liga para você e fala para você assim, pô, R$30 por mês para você vem aqui ajudar. Você fala, pô, R$30. Mas tem uma coisa que é difícil de doar, cara, que é tempo. É o tempo. Né? Agora vem aqui fazer. Você fala, isso me custa. Exato. Né? Então ninguém quer abrir mão do tempo, né, cara? Então eu falei, porra, se eu sempre tive de graça na internet, de graça, porque eu falo que a internet ela tem ali tudo que você quer, né? E aí você pode ter de graça, tanto passar o dia inteiro no TikTok hoje em dia vendo dancinha, como você pode treinar, você pode, na minha casa, por exemplo, eu estou em obra, eu faço tudo. Eu ponho piso, eu faço marcenaria, eu faço tudo e eu aprendi tudo no YouTube, cara. No YouTube, pesquisando, falando. Então, eu falei, vou criar um canal. Vou criar um canal. Tinha algumas pessoas próximas a mim que tinham também um canal no YouTube. Qual que é o canal? É o canal Espertos Tech. Espertos Tech. Espertos Tech. Por causa do espanhol, né? Por causa, na verdade, Expertos, tem duas... Italiano, né? Espanhol. Mas tem uma pegadinha, por causa do meu sotaque. Porque a palavra esperto em português, ela existe, ela é com S. Em espanhol... Não vai dizer que você é carioca também, né? Não é dizer que você é brincadeira. Eu costumo dizer que eu já fui. Mas é engraçado porque aí tem essa pegada do sotaque. Eu tô brincando porque a Tamara, que veio no episódio anterior, ela também é do Rio, por isso que eu fiz essa brincadeira. Mas eu amo o Rio, amo os cariocas, eu sou apaixonado pela cidade. Cara, o povo do Rio, tanto que eu estreiei muito quando eu vim pra São Paulo, né? Cara, o paulista é um pouco mais fechado. Eu costumo dizer que você não pega um ônibus no Rio sem fazer uma amizade, né? Com certeza. E a minha esposa não acreditava nisso, né? Fazendo um parênteses aqui. Até um dia que a gente foi para Arraial, paramos num restaurante na Dutra. O garçom do restaurante começou a trocar ideia e me chamou para ficar na casa dele para lutar jiu-jitsu com ele lá na academia que ele treinava. Ela falou, cara, como assim? Você acabou de conhecer o cara? Eu falei, pô, é o carioca. Carioca é isso aí, cara. Carioca é muito humano, é muito quente, né? Eles são muito gostam de amizade. Sim, o pessoal falador demais. E aí foi isso, né, cara? Eu vim dessa coisa de vamos criar um canal, vamos ensinar. E comecei a criar. E eu sou uma pessoa que eu sou muito viciado em tudo que eu faço. E aquilo ali começou a virar um vício, assim. Eu comecei a falar, cara, eu preciso fazer e fazer direito. Mas deixa eu fazer um parênteses rapidinho. Claro. Quando você começa a falar de tech, isso é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça aqui, porque eu também tô na área de tecnologia há muitos anos, né? Mais de 24 anos que eu trabalho com tecnologia. Mas quando a tecnologia, ela se remolda muito, né? Uhum. E como que funciona isso? Quando você ensina uma determinada tecnologia, depois de um tempo você tem uma versão nova, você tem, né, alguma coisa um pouco mais atual. Como que num canal, essa é uma pergunta mesmo para eu entender,
você consegue manter a linearidade da atualização. Porque pode ser que tem conteúdos ali que já são obsoletos, já ninguém mais usa aquela versão, aquela release, aquela forma. Como que você faz isso? Eu acho que existe ali conteúdo, porque vamos olhar aqui, quando a gente fala de vida útil de um sistema, existem duas diferenças quando a gente pensa no mundo de negócios, a programação profissional, vamos dizer assim. Porque você tem a programação que é moda, né? E você tem a programação profissional. E as coisas que você coloca numa empresa, ela demora para envelhecer, na melhor das hipóteses, 10 anos. Não, isso é verdade. Né? Então, assim, quando uma empresa hoje toma uma decisão para uma tecnologia que normalmente, se ela está tomando... um custo absurdo, né? Tempo, gente. Exatamente, porque o faz tudo não existe mais. Né? Aquele cara que ele era o bombril da empresa, que ele chegava, ele programava, ele desenvolvia, ele fazia análise, ele cuidava do banco de dados, ele cuidava da rede. Talvez em empresas muito pequenas ainda exista, obviamente, mas isso se tornou insustentável em empresas maiores. Então essa informação, ela precisa estar lá, principalmente para quem chegar daqui... O cara chegou daqui a 5 anos numa empresa. O que você está colocando hoje numa empresa que é super tecnologia, daqui a 5 anos está ultrapassado. Mas e se a pessoa precisar dessa informação dos 5 anos atrás, essa informação vai estar lá. Mas isso acaba me ajudando a estudar. Porque como que eu me mantenho atualizado? Vou tentar fugir um pouco do tecnês, né? Mas na minha última posição, na última empresa que eu trabalhei, era uma empresa que trabalhava com um ecossistema totalmente diferente da linguagem de programação que eu aprendi. Então, eu não conseguia usar a linguagem de programação que eu aprendi na empresa que eu trabalhava. E o que eu fiz? O canal, ele acabou se transformando em uma forma de eu me manter especializado naquela tecnologia, para eu não ficar desatualizado, porque eu gosto muito da tecnologia que eu aprendi. Qual que é o foco do teu canal? Qual a tecnologia que é o foco? Hoje eu foco no Java, que é uma tecnologia, uma linguagem de programação, né, da Oracle, mas que já passou, acho que por uns 3 donos, eu acho. Não, só a Sun. Só a Sun. A Sun, depois ela foi vendida para a Oracle, mas é uma linguagem de programação que veio do C, que é uma linguagem de origem, né, que basicamente tudo que a gente usa. O C é uma linguagem que não fez muito sucesso no Brasil, mas pelo mundo agora ela voltou com tudo, né? Sim. Porque por causa do machine learning, da inteligência artificial. Exatamente. E todas as coisas que a gente vai falar, assim, que hoje tem bastante assunto. E seu canal tá com quantos inscritos já, Tavares? Eu tô chegando a 8 mil inscritos. 8 mil inscritos. Isso porque, infelizmente, no ano passado, por uma conjuntura de problemas, eu não consegui focar no canal faz um ano. E a minha ideia é aproveitar esse lançamento desse episódio aqui no podcast para lançar em conjunto conteúdo novo lá no canal, para aproveitar essa divulgação em conjunto aqui. Cara, vai ser incrível, conta com a gente. E eu olho pra você assim, Tavares, eu vejo um cara que entrega muito, sabe? E como que é isso pra você? Assim, hoje você ensina de forma gratuita, as pessoas se capacitam, elas entram no mercado de trabalho ou elas fazem um upskilling. E quais são os ganhos que você tem, mesmo se for intangível, assim, de satisfação, assim, eu queria entender um pouco mais, assim, sobre as motivações, sabe, as suas. Cara, eu gosto de ajudar. Minha vida sempre foi voltada a ajudar as pessoas. Sempre que eu havia uma vaga de emprego, eu procurava um amigo que estava procurando. Eu sempre procurava alguém para poder indicar para alguma coisa, indicar para algum lugar. E isso daí foi uma coisa que realmente foi uma forma minha de dar de volta o que eu recebi de graça. Porque eu fui fazer faculdade em 2013. Né? Eu venho de uma época que a gente não tinha a necessidade de uma graduação, apesar de eu achar obrigatória. Tá? Porque eu vim de uma época diferente, apesar de não ser tão velho, quando a gente fala de TI, as coisas vão muito rápido. Então, apesar da gente estar falando de 15, 20 anos atrás, que é pouco tempo relativamente,
Mas lá era muito diferente. Se você olhar a medicina 20 anos atrás, apesar de ter evoluído muito, ela continua a mesma coisa. Tipo, o coração está no mesmo lugar, o rim está no mesmo lugar, mas algumas coisas a gente vai aprendendo, obviamente, mas o que aprendeu-se há 20 anos atrás não se perde. A TI não. E aí as pessoas precisaram, né? Existe uma história da TI, né? Quando a gente tem um ex-presidente nosso que foi, acho que a única coisa boa que ele fez como presidente foi abrir as fronteiras. Existia o Fernando Collor de Mello, ele tirou aquele bloqueio econômico na época, ali nos anos 90, e esse bloqueio econômico fez com que começasse a vir linguagens de programação, produtos comprados, né? Tipo o Delphi, o VB, sim, foram coisas que começaram, os próprios computadores e PCs. Na minha época, assim, eu comprava o VB, eu comprava nos camelôs ali da esquina. Sim. E o cara vendia numa caixa, assim. Eu falava assim, cara, uau! É muito louco, assim, pensando na evolução que teve, né, em tão pouco tempo. Exato, e o programa era caro, então as pessoas acabavam fazendo aquilo ali, e aí as empresas começaram a falar, caraca, eu posso fazer meu próprio programa, e aí começaram a encher de programador, aí saiu um monte de porcaria naquela época. Então a evolução, ela aconteceu, e hoje uma graduação, ela é muito importante, né, para as pessoas poderem, é um mundo diferente. Eu costumo dizer que a faculdade de TI, ela te ensina a pensar, porque para mim é a única faculdade. Se você fizer ciências da computação, por exemplo, que são 5 anos, a probabilidade de alguma coisa que você aprendeu no primeiro ano não ser nem mais usada no último ano é muito grande. Né? Mas deixa eu te fazer eu vou voltar um pouco antes aqui. Você falou que a tua motivação maior é ajudar as pessoas. Sim. O que te faz querer ajudar as pessoas? Cara, o sucesso delas. Né? É impressionante como que é gratificante quando você recebe uma mensagem na sua caixa de mensagens, tipo, cara, eu consegui um emprego por causa da sua aula, eu passei na prova da faculdade por causa do seu vídeo, pô, eu tô maratonando todos os seus vídeos porque eu vou fazer um concurso, e isso pra mim é muito gratificante, assim, sem hipocrisia nenhuma, sabe, assim, eu acho que é gratificante. Tem um filósofo brasileiro que acho que é o professor Clóvis de Barros, que eu acho ele espetacular, ele é engraçado, e ele fala uma coisa que assim, que eu me identifiquei muito com a fala dele, quando ele fala assim, quando você se vê fazer a sua própria felicidade, eu não vou conseguir falar exatamente o que ele falou, mas ele fala que a sua própria felicidade é pequena quando você começa a se realizar na felicidade dos outros, você encontrou a verdadeira felicidade. Eu achei isso demais. Quando eu escutei ele falando, eu falei, caraca, é isso, porque a gente aprende isso quando a gente tem filhos, né? Porque quando você fala, quando você vê ele passar numa prova, quando você vê, pô, minha filha conseguiu o primeiro emprego, eu achei demais, eu achei o máximo. O meu filho conseguiu uma medalha na coisa de matemática. Minha menina de 7 anos começa a desenhar e você vai vendo crescer aquilo ali. Você vai vendo a pessoa se realizando, né? E você vai se realizando naquilo e aquilo ali é ótimo, né? É espetacular. Então eu acho que essa coisa esse sentimento paternalista, mas que é de você poder ver realmente que você fez diferença. Porque as pessoas esquecem, as pessoas lembram muito que as coisas erradas, né? Mas é bom você tentar fazer um pouquinho o contrário, né? Porque a gente faz muita coisa errada na vida da gente. Então, eu acho que eu costumo dizer que não sei se existe alguma coisa depois daqui. Mas se existir, pelo menos eu tô fazendo a minha parte para ter alguém falando bem, né? Porque falando mal já tem um monte. Exatamente. Cara, é incrível isso que você falou e eu compactuo 100%, assim, né? Hoje existem algumas forças que movem a gente. Tem uma vez chegaram e me perguntaram, falaram assim, Renan, se você tivesse que escolher entre quem vive, você ou uma outra pessoa que você não conhece, quem você escolheria? Daí eu falei assim, quem vive? Eu, né?
Então, ele falou assim, então, para entender as importâncias que a gente tem na vida, né? E ele falou assim, agora se eu pegasse o mesmo cenário e falasse assim, quem que você acha que tem que viver? Você ou seu filho? Eu falaria assim, meu filho. Eu morro pelo meu filho. Ele falou assim, então, a coisa mais importante não é a vida. Porque entre a tua vida e a vida de outra pessoa, você escolheu a tua. Só que entre a tua e a do seu filho, você escolheu a vida do seu filho. O mais importante não é a vida, é o amor. Isso, cara, eu falei assim, caraca, velho. Isso. Quando você vira e fala assim, cara, eu ajudar outras pessoas, encontrar minha felicidade na felicidade dos outros. Existe uma força que move, assim, que é o amor, sabe? Amor à educação, a lecionar, a transformar a vida das pessoas, amor à tecnologia, amor à nossa família, porque a gente faz isso por eles também. Sim. Então, assim, eu falei assim, pra mim ficou marcado, porque, assim, a coisa mais importante do mundo é o amor, acima da vida. Né? A vida é apenas um instrumento ali. E, cara, eu queria, assim, já entrando num tema, assim, onde você fala de tecnologias ali, de back-end, né? Você é um cara que também conhece muita coisa de front-end, e você é um cara muito transversal, né? Você consegue transitar muito bem, porque aí você é um professor, você é um mestre, assim, né? E um professor, cara, ele aprende ensinando. Porque para ensinar, você tem que estudar. Sim. Para estudar, você tem que aprender. Por mais que você saiba, você vai ter que se preparar para sua aula. Você está estudando, não tem como, né? Isso é ser mestre, isso é ser professor e tal. E eu queria perguntar assim, qual que é a tua percepção desse novo mundo que está surgindo? Acho que 2023, eu falei assim para várias pessoas, eu falei assim, 2023, nós vamos evoluir 10 anos em um. Porque a tecnologia, a evolução, ela tá alarmante, tá destruidor a forma que a tecnologia tá aumentando. E um dos fatores, é a inteligência artificial. Então, antes, né, da gente falar um pouquinho, eu quero que você me dê sua percepção desse novo mundo. Eu queria que você resumisse para você, Rodrigo Tavares, o mestre, o especialista, o cara que faz por amor, o cara que... o que é para você hoje a inteligência artificial? Cara, assim, acho que quando você olha para a inteligência artificial, ela sempre vai ter essa coisa de é perigoso, é isso, é aquilo outro. Mas para mim é uma ferramenta, né? Para mim é mais uma ferramenta. É como se você dissesse que hoje eu escuto muita bobagem das pessoas falando assim, porque vai tirar os empregos, e isso, e aquilo outro. E o Google está aí há quantos anos? As ferramentas de busca indo um pouco mais profundo, as próprias ferramentas de busca, há quanto tempo elas estão aí? E nem por isso as bibliotecas acabaram. E nem por isso os livros acabaram. Os livros podem ter mudado de formato. O livro físico, realmente, ele está a vias eu acredito, de partir para outro mundo. Mas o conhecimento naquele formato, ele não vai deixar de existir. Então, a inteligência artificial, ela vai ser um facilitador. Porque a capacidade de criação do ser humano, ela nunca vai conseguir substituir. Porque o nome já diz, aí que está. Existe uma confusão muito grande, que eu acho que é algo que a gente precisa abordar, entre o que é realmente a inteligência artificial. A inteligência artificial é um nome de filme de ficção científica para aprendizado de máquina. E quando você fala disso, você automaticamente está dizendo que para a máquina aprender alguma coisa, isso tem que ter previamente existido. Então a probabilidade da máquina criar alguma coisa que não existe é pequena. Não vou dizer que é impossível, tá? Sim. Ela cria em cima de algo. Mas ela vai criar em cima de alguma coisa, exatamente. Deixa só, um paralelo legal é assim, porque muita gente não entende muito sobre IA, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, qual que é o oposto de inteligência artificial? Inteligência natural.
que é uma inteligência natural? Uma inteligência do ser humano, que é um cérebro. Então, as pessoas elas têm aquela falsa impressão de que vai ser um cérebro robotizado que vai produzir informações em larga escala. E, na verdade, conceitualmente pode até ser, mas na estrutura em si não é. Né? Então, assim, eu gosto de falar assim, tudo que é feito dificilmente vai ser criado em cima de algo inexistente. A gente fala, cara, tem um monte de aplicativo aqui. Tem um aplicativo que faz copy. Cara, a copy em cima de outras copies. Tem um aplicativo que cria post. Aplicativo em si, ele foi treinado. Alguma coisa foi treinada em algum momento, né? Mas explica assim, tirando esse tabu, assim, inteligência artificial, a gente sabe que não é um cérebro ali, um computador que está pensando, né? Naturalmente, isso pode ser até uma forma de se falar assim, mas como que você vê isso? E eu queria que você fosse bem profundo assim mesmo, sabe? Para tirar também... Muita gente tem muito preconceito, tem medo. Os medos, eles tomam conta da gente. Como que? Conta pra mim. Cara, pra mim, a inteligência artificial, ela vai passar a ser uma ferramenta natural no dia a dia das pessoas que estão mais próximas da tecnologia, né? Então, por exemplo, no momento que você vai criar, você vai falar pra mim assim, mas então o menino vai fazer um trabalho de escola utilizando a inteligência artificial? Eu acho que sim. Porque a gente está convencionando de que o que a gente chama de commodities, que seria aquilo ali que todo mundo faz a qualquer momento e que você não precisa... Tipo, eu perdi a paixão por dirigir quando eu comecei a perceber que aquilo ali era um negócio mecânico, qualquer coisa poderia fazer se fosse bem treinado. E hoje a gente tem aí os carros autômatos que dirigem sozinhos. Então, assim, eu acho que essas coisas serão ferramentas. É óbvio que haverá uma transformação de trabalho, porque o datilógrafo não existe mais. O cara que revelava o filme fotográfico, esse cara não existe mais. Sim. Ou pelo menos tem, assim, em tamanho raro, em quantidade raríssima, para uma pequena parcela de pessoas um pouco mais excêntricas. A inteligência artificial, ela vem como uma ferramenta que vai ajudar na velocidade de processamento. E o que é isso? Parece confuso, mas não é. Processar alguma coisa é quando você tem uma grande quantidade de informações e você precisa tomar uma decisão em cima daquelas informações. Se você tem poucas informações, então você tem aqui, eu vou para a esquerda, para o meio ou para a direita. Eu tenho 3 opções. Eu consigo analisar o que tem na esquerda, eu consigo analisar o que tem no meio, eu consigo analisar o que eu tenho na direita. E se eu tiver 1 milhão de opções? Como que eu faço para descobrir qual que é a melhor opção? Ou pelo menos a menos pior? Isso é inteligência artificial. É isso que os computadores já fazem há muito tempo, só que agora, quando a gente aumenta o processamento, que é a capacidade do computador pensar, né? Entre aspas, muitas aspas, sim, que as pessoas costumam dizer memória, e é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem que memória e processamento são coisas diferentes. Mas na cabeça da maioria esmagadora das pessoas, memória é uma coisa só. Mas memória é a capacidade do computador guardar alguma coisa por um determinado período de tempo. Mas quanto maior essa memória, é uma memória rápida, né? O computador acessa rapidamente essa memória. Sim. E tem o processamento, que é a capacidade dele de pensar. Sim. Né? Quanto tempo ele vai demorar o computador trabalhar com 0 e 1? Quantas vezes ele vai multiplicar e criar esse monte de 0 e 1 por segundo? Quando você tem 1 milhão de opções, não é que a inteligência artificial é uma coisa nova. Na verdade, a gente já faz isso há muito tempo. Só que a gente tinha pouco processamento, a gente tinha pouca memória, a gente tinha pouco espaço de armazenamento. Hoje a gente tem muito, tudo isso. E é barato, relativamente barato. Então, quando os computadores ficaram mais poderosos, né? Esse celular aqui, que está aqui na mesa, ele é umas 10 vezes mais potente que o primeiro computador que eu tive. Mas você acha que é só isso? Porque assim, você está falando das clouds, né? Então hoje eu tenho os provedores, as cloud providers lá, os provedores de nuvem, que tem alto processamento
eu consigo escalar, trazer numa escala muito grande. Eu consigo também aumentar, alocar e desalocar assim, em tempo real e tal. Mas as clouds já existem há um tempo, né? Sim, mas é um pouco mais. Então um pouco mais. Explica assim a tua visão, porque eu vejo que, por que a IA, de repente, sabe? Para mim, a cloud, ela trocou um paradigma muito grande. Porque eu entendo que hoje a empresa pequena, ela tem acesso a coisas que apenas uma empresa grande teria. Né? Porque eu sou de uma época, eu trabalhei no call center, eu fui programador de call center. Existia um negócio no call center chamado Melita, que era um discador, que discava, sabe essas ligações malditas que vem no celular da gente? Isso é um discador. Mas naquela época, isso era absurdamente caro. Hoje você consegue fazer isso relativamente barato utilizando essas plataformas de nuvem. Com essa quantidade de processamento, porque a gente está falando de computadores, quando a gente fala dessas empresas de nuvem, que são a computação em nuvem, que a gente chama, que é a AWS, que foi a primeira que efetivamente criou um serviço de compartilhamento de nuvem. Daí vem o Google, depois vem o Azure, com a Microsoft com o Azure, e aí todo mundo. Aí veio todo mundo. Só que a gente está falando de empresas que têm poder computacional para atender o mundo. Sim. E aí quando você tem empresas que têm um poder computacional para atender o mundo, ela tem tanto poder de processar dados que ela conseguiu trazer as inteligências artificiais, que são... O que são inteligências artificiais? É a capacidade de pré-programar uma ação ou pré-programar uma análise. Então, você começa a criar recursos. Eu me lembro que minha cabeça... sempre que eu vou assistir alguma coisa, eu vou numa palestra, eu vou fazer alguma coisa, minha cabeça sempre explode. Eu fui, há uns 4 anos atrás, numa apresentação da AWS, no AWS Summit, que é uma das plataformas de nuvem que a gente tem, que é a AWS, da lojinha lá da Amazon, né? Isso aí. E aí, cara, o cara começou a me mostrar a capacidade de você pegar um vídeo e você identificar a mesma pessoa em todos os momentos do vídeo. Naquele momento eu falei, caraca, imagina isso na mão de um fotógrafo. Porque eu vou gravar um 4 anos atrás. Isso há 4 anos atrás. Eu fiquei imaginando. Imagina isso na mão de um fotógrafo. Porque minha esposa ela já foi fotógrafa. E aí eu lembro que a gente sofria. Ela sofria ali na edição dos casamentos, por exemplo. Porque você precisa achar a noiva e o noivo em todos os momentos. Eu falei, olha só que espetacular. Dá para criar um serviço. Isso há 4 anos atrás eu pensando. Dá para criar um serviço onde eu jogo um vídeo... Coloco a foto da noiva e do noivo e ele já me diz qual que é o minuto que aparece a noiva e o noivo, e daí fica muito mais fácil para você fazer ali os highlights do casamento, etc. Então, uma bobagem. Mas é um tipo de poder computacional que é uma inteligência artificial. Ele captura a imagem, alguém criou um programa que consegue ler a sua foto e saber que esse rosto é o seu. E aí você pega esse programa, que a gente chama de algoritmo, né, que é a capacidade de escrever uma forma do computador entender, e aí você pega esse algoritmo e joga ele numa outra utilização. Alguém fez para foto. Mas um vídeo nada mais é do que um monte de foto em sequência. Então eu consigo fazer isso no vídeo também. Só que vai demorar. Quando eu aumento a capacidade computacional, isso passa a não demorar tanto. E eu posso pagar só pelo tempinho que eu estou usando. Por mais que seja caro. Para trabalhar um mês inteiro uma tecnologia dessa ia custar tipo 10 mil reais. Mas aí você fala, quantas horas tem um mês? Tem 730 horas. Aí você divide esses 10 mil reais por 730, ele vai dar um valor que pode ser um pouco alto, mas é possível de pagar. E se você cria um serviço que você entrega isso para o seu cliente e cobra um pouquinho a mais, sim, isso fica atingível, né? As pessoas podem utilizar o ser humano normal, sim, e sair da mão das grandes empresas, né? Daí, Tavares, uma pergunta. Você acha que esse acesso a essa tecnologia, essa informação, a nuvem, todas essas coisas, você acha que houve uma mudança de mindset das pessoas dentro das empresas? Porque assim, antigamente, quando a gente trabalhava num data center, parece que era super mais valorizado, sabe? Então assim, a gente pensava para fazer.
Isso que eu quero provocar, assim. Aqui a gente é livre para falar o que quiser aqui. Mas hoje a nuvem ela é incrível, mas de certa forma o pensamento das pessoas talvez não... sabe aquela coisa assim? Cara, eu tenho uma caneta aqui na minha mão e eu preciso muito dessa caneta. Então eu valorizo ela. Agora, se eu tenho 10 canetas aqui, as coisas se perdem um pouco, né? Me conta, assim, a tua visão em relação a... Dentro das corporações, das empresas, ou aquele empresário pequeno que quer começar a construir... enfim, não sei se... Acho que eu entendi. Olha, eu penso assim, tá? Se eu falar pra você que é fácil montar um processamento com inteligência artificial hoje... Quando a gente fala dos serviços cognitivos, mudando um pouco de inteligência artificial para um outro termo que seria mais adequado, que seriam os serviços cognitivos que nós temos em várias plataformas. Eu poderia dizer que sim, ele está ao alcance de todo mundo, sim, tem em grande escala, mas a gente precisa de pessoas visionárias primeiro. Porque o que eu acho que é assim... A cloud, essas plataformas de nuvem, elas estão ali sim para qualquer um usar. É tão fácil assim? Num clique? Não. Não é tão fácil. Mas para quem é técnico, é fácil. Não, sim. Então, se eu tiver pessoas visionárias, por exemplo, se ao invés de você querer fazer um podcast, você olhasse uma tecnologia, né, a mentoria... Não vou fazer mentoria. Eu quero fazer uma plataforma que faz algum tipo de análise com inteligência artificial. Então, você poderia levar a sua vontade de empreender para outro lugar. A gente precisa também dessas pessoas, porque essas pessoas vão ser as pessoas que vão criar soluções para os pequenos e para os médios. Porque se a gente não tiver essas pessoas, essas coisas vão continuar lá na mão das grandes. Sim. Então, a gente precisa das pessoas novas que estão começando... que ainda não tem família, que estão sozinhas ali estudando, né? Não tem família entre aspas, né? Não precisa cuidar de ninguém ali, só precisa se preocupar consigo mesmo. A gente precisa dessas pessoas visionárias para elas começarem a olhar essas plataformas, criarem soluções para que essas soluções possam atender o pequeno e o médio, porque a gente tem muita coisa disponível, não é tão fácil. Acho que a gente vai ter sim uma quantidade excessiva, mas eu acho que as coisas elas vão começar a ter um refinamento, né? Tipo, você vai ter um monte, algumas coisas vão ser muito ruins, outras vão ser muito boas, as muito ruins vão começando a ficar de lado. Esse formato de aluguel de serviço, né? Alugar um programa como um serviço, então você não compra mais um programa e ele é seu para sempre, você paga uma mensalidade também, então tá todo mundo indo para esse lado de pagar mensalidade, então você vai conseguir testar. E isso é mais fácil também para você errar. Né? A inovação e a própria agilidade, que é um termo que a gente, apesar de não ser um termo de TI, é um termo comum no mercado de negócio, a agilidade é justamente isso, é você fazer pequeno, testar rápido, errar rápido caso você tenha errado, para você poder trocar de curso rápido. Né? Então, por mais que você tenha 10 opções, elas não vão ser 10 opções excelentes. Né? Então você vai conseguir testar rápido. Eu testei esse cara aqui me dá 7 dias de graça, vou testar. Então, Vou testar. Pô, não consegui usar, ou não é tão fácil, então eu vou procurar uma outra plataforma. Então eu acho que a gente vai começar a ter opções implementadas sobre essas plataformas gigantescas de nuvem, mas que vão facilitar a vida das pessoas que não têm esse conhecimento técnico, entendeu? Boa. Tavares, eu vou te perguntar aqui, me fala um pouquinho como que você enxerga nesse cenário sobre skills voltada para liderança dentro das corporações. Porque hoje eu sinto que as pessoas elas têm que ser muito menos, talvez um pouco menos técnicas, menos operacionais. Quais são os obstáculos que você vê que um líder ele pode ter com as pessoas, ou com a tecnologia, ou com mudança de pensamento? Você que já passou por várias empresas, né? Você sabe o que eu estou falando, que muitas vezes
a gente não consegue, talvez a gente tem muitos problemas de liderança, né? Então são aqueles líderes que estão ali não porque mereciam ser líderes de verdade, né? Estão ali porque a empresa não tinha quem colocar, o cara vai subindo, o cara é filho de não sei quem, vai crescendo e tal. E a gente vê várias empresas difíceis, tóxicas, que não conseguem crescer por causa da liderança. Então, assim, como que você vê esse cenário olhando também para a inteligência artificial? Porque eu sinto que a inteligência artificial, ela acaba sendo um problema. É como se fosse vai limpar a lente, sabe? É um óculos que está embaçado, que você vai limpar a lente ali, você vai colocar na peneira. Fala aí pra gente. Cara, é engraçado você falar isso, porque eu tava lendo hoje um relatório do Gartner falando que 80% das decisões gerenciais de uma empresa poderiam ser automatizadas. 80%. Cara, fala isso. Primeiro, explica pra galera aqui o que é Gartner. Gartner é uma plataforma de pesquisas com relatórios extremamente confiáveis, né? Com pessoas responsáveis que vão lá e pesquisam sobre diversos assuntos. Tem um peso enorme, assim, né? O relatório. Exatamente. Tem um peso enorme. Com um peso gigantesco e, assim, vários CEOs, CTOs, executivos utilizam ele para tomada de decisão. E tem esse relatório, eu vou te mandar depois, não sei se você consegue compartilhar os links. Vou colocar o link, no então vamos lá, 80% podcast, das decisões gerenciais poderiam ser automatizadas. Ou seja, sobra 20% para o ser humano. Ou seja, o líder está fazendo um trabalho extremamente repetitivo muitas das vezes, entendeu? E às vezes o líder é aquele cara também que ele tem que ter um olhar 360 para enxergar as melhores oportunidades. Então vou dar algum exemplo aqui. Eu fiz uma automação no Microsoft Teams que ele depois que você faz uma reunião, a gravação é disponibilizada, ele passa por uma IA lá, por um Whisper que vai pegar aquela gravação, transformar, converter para MP3, do MP3 converte para texto, do texto cria-se um resumo e manda para os participantes da reunião, o resumo da reunião. O que nós chamamos de ata. Cara, quando eu vi isso, eu falei assim, não, mano, assim, antigamente tinha um papel não era nem do gerente, assim, era um secretário de alguém, que era o cara que era responsável pela ata, né, que escrevia. E a gente não consegue enxergar oportunidades de automação. Hoje a gente tem ali de CRM, né, a gente tem ali o HubSpot, a gente tem ali o Trello, a gente tem o Gira, a gente tem tantas coisas que a gente faz e é um processo manual, moroso e que acaba dificultando, né, com que as pessoas cheguem no objetivo final e a gente começa a inflar de gente. Eu sempre falo assim, cara, uma empresa precisa ter uma área de automação. Sim. Uma empresa precisa ter uma área de automação e inteligência artificial. Porque você faz automação com IA também, que é o que eu faço. Né? Que eu ajudo as empresas nisso. Eu ajudo as empresas a automatizarem os processos, diminuir o operacional, aumentar o lucro, focar na receita, focar no que importa. Quantos produtores de conteúdo, eu vou falar aqui porque você é um produtor de conteúdo, que a gente tem que vive gastando tempo com coisas que não tem nada a ver com o conteúdo. Postagem nas redes sociais, fazer texto, editar vídeo, fazer recorte, não sei o que. Cara, assim, hoje a gente tem que automatizar os processos. Fala, mano. Cara, isso que você faz, isso que você está fazendo, tem um termo, né? Você deve conhecer, obviamente, tem um termo em TI chamado SRE. Né? SRE vem do inglês, que chama Site Reliability Engineering. Ele foi meio que empacotado pelo Google e traduzindo seria o site é uma engenharia de reliability, eu nunca consigo traduzir, caraca,
Fugiu a palavra da cabeça nesse momento. Mas até o final a gente lembra. Confiabilidade, reliability, isso. Confiabilidade. Buscando aqui, E o site não é site de internet, mas é um site de local, né? Isso aí. E fala muito, e eles têm um termo chamado TOEL, que é o termo de trabalho repetitivo. E uma das coisas que eles dizem que nós deveríamos eliminar... Como soletra isso? É TOEL, TOEL, que é um termo em inglês para trabalho repetitivo. Uau. E o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos trabalhar incessantemente em reduzir um trabalho repetitivo. Perfeito. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa, fiz um trabalho para uma empresa gigante da mídia no Brasil, e que o processo dela ela tem várias plataformas de mídia, e o processo dela de colocar o vídeo em cada uma dessas plataformas era feita manualmente de madrugada. Alguém pegava o arquivo e copiava. Aproveitar a internet. Copiava de um lado para o outro, em vários servidores. Isso é TOEL, é um trabalho desnecessariamente repetitivo que você pode colocar uma automação. Ah, mas aí a pessoa que está lá fazendo aquele trabalho vai perder o emprego? Não, pelo amor de Deus. Essa pessoa vai poder ser capacitada para fazer alguma coisa que não seja copiar um arquivo de um lado para o outro. Exatamente. Né? Então, esse tipo de coisa, o SRE... Se vocês procuram, infelizmente, a gente tem pouco conteúdo sobre SRE em português, mas os livros do Google de SRE estão disponíveis. Se você procurar lá Google Books SRE, estão lá todos os livros, e eles falam sobre tudo, e fala muito sobre essa coisa da automação. Sim. De você automatizar processos e de que os processos sejam conhecidos, porque não adianta, né, quando a gente pensa, e aí entra muito a inteligência artificial. Né? Porque, primeiro, o que automatizar? Como automatizar? Para quem mandar essa informação? Isso é muito importante, cara. O grande lance, assim, é que eu ainda acho que o SRE ainda é muito embrionário, no sentido de a gente não olha a operação. O SRE ele é muito voltado para ambiente produtivo, para computadores, para software. Só que, às vezes, tem muitas operações operacionais no dia a dia que o SRE não olha. O SRE, ele o pessoal não gosta muito que falem isso, mas ele é como se fosse um DevOps olhando monitoração, automação, melhoria. Só que a gente não olha, às vezes, processos, né? E os processos, eles são emperrados. E olha uma coisa bacana que eu tava lendo outro dia. Ô, Tavares, a gente tá numa época de muitos layoffs, né? Muita gente sendo demitida, muitos cortes, redução, etc. Dentro desses layoffs, um papel que surge como um cara que é essencial em qualquer empresa é o SRE. Porque o que acontece? As empresas demitem, e daí aquele trabalho que alguém fazia vai ter que ser distribuído para um ou para mais pessoas. E todo mundo começa a ficar sobrecarregado. E daí eles começam a olhar e falar assim, opa, 80% do trabalho pode ser automatizado. Né? E o SRE ele entra nessa frente, onde ele começa a olhar a monitoração, a automação, a melhoria, para que essas pessoas não fiquem tão sobrecarregadas. E daí começa a gerar burnout, começa a gerar várias questões emocionais, porque eu estava conversando no primeiro podcast que a gente fez aqui com a Tamara, maravilhosa, e cara, para as empresas, para muitas empresas, performance é você trabalhar mais. É você trabalhar 10 horas por dia. É você fazer um almoço de 15 minutos. Daí você fala, caramba, o cara tá performando. Mas não, mano, não tá. Eu falei aqui que eu trabalhei num call center. Esse call center era uma empresa familiar, e o dono do call center, uma vez, ele falou pra mim assim... Eu cheguei na sala dele, presidente da empresa, na época acho que nem chamava de presidente, era só dono mesmo. E ele tava jogando paciência. Tava lá, jogando paciência, olhando pro computador. Aí eu cheguei, né, brinquei e falei, pô, jogando paciência, chefe. Ele falou assim, cara, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Porque, né, depois eu entendi, né, que ali ele tava jogando a paciência
Mas, na verdade, a cabeça dele devia estar ali, tipo, na operação, em fazer novos negócios, em como que ele poderia melhorar. E ele não está ali olhando, né, de fora. Eu tenho muito isso. Eu ainda não ganhei dinheiro, né, mas eu tenho muito isso de programar na minha cabeça. A gente não ganha, a gente faz dinheiro, né? A gente faz. Tá fazendo. E eu programo muito na minha cabeça. Às vezes eu tenho uma coisa que eu quero desenvolver, eu passo 2, 3 dias construindo aquilo ali na mente. Tá, e aí quando eu sento para fazer muito rápido, o pessoal fala, caraca, mas é muito rápido. Mas não é muito rápido, é porque eu passei já tipo uma semana pensando naquilo ali, e aí depois é só executar. Acaba sendo uma formulazinha pronta que já está na cabeça, né? Tavares, me explica aí, me fala um pouco sobre telemetria, me fala sobre a Fórmula 1, que a gente estava conversando antes. Quero que você me dê o panorama aqui. Eu quero olhar para você e decodificar o Tavares. Conta para mim aí o que tá na sua cabeça aí e para aprender com você, cara. Cara, dados. Acho que quando a gente, saindo do termo de inteligência artificial, que todo mundo sempre vai pensar em alguma coisa futurística, a inteligência artificial ela se baseia primariamente no aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é quando você tem alguma coisa que acontece várias vezes e você coloca para aquela máquina aprender um padrão. Tudo tem um padrão. E isso a gente já teve contato, por mais que a gente não lembre, mas na hora que eu falar aqui, as pessoas que são pelo menos ali, foram adolescentes na década de 90, vão se lembrar. Quando o Galvão Bueno narrava ali uma corrida de Fórmula 1, a gente escutava falar assim, porque a equipe recebeu a telemetria do carro durante os treinos, os mecânicos melhoraram alguma coisa. Isso é inteligência artificial. Em uma maneira reduzida, porque o que eles fazem? Eles colocam um monte de sensores no motor, no freio, como que freia, como que o carro inclina, como que o carro faz assim na curva, faz assado na curva. E provavelmente naquela época, ou eles não deviam receber isso em tempo real, eles deveriam guardar isso como numa caixa preta de um avião dentro do próprio carro, captar essas informações ou receber via radiofrequência na época, que era o que tinha. E aí os mecânicos conseguiam fazer o quê? Tomar decisão. Então, quando a gente pensa em tomada de decisão baseada em dados, há muitos anos atrás, o Pão de Açúcar, não sei se você vai se recordar, você chegava no caixa, era uma coisa meio inusitada. Muito antes das pessoas ficarem perguntando se você quer CPF na nota ou não. A mocinha do caixa ou o rapaz do caixa, ele olhava para você e falava assim, teve alguma coisa na loja que o senhor não encontrou? E isso era para geração de dados, porque a ideia deles é o quê? O que eu não tinha na loja que essa pessoa estava procurando? Ou eu preciso comprar, ou eu preciso não deixar faltar. Ou o cálculo que eu fiz de estoque está errado. E aí a gente está falando de business intelligence, já que é a inteligência do negócio, né, traduzindo livremente, que é uma coisa que já vem aí há mais de 10, 12 anos, né, fortemente nos rodeando ali, muito antes de se falar de inteligência artificial. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em padrões, modelos de dados. Como que você se comporta quando você faz alguma coisa? Por exemplo, eu fico imaginando, existe um negócio chamado Internet das Coisas, IoT, né? Que Internet of Things, que é a Internet das Coisas, que é português, Internet das Coisas. E como que funciona a Internet das Coisas? É basicamente um dispositivo, né? Aqui em São Paulo tinha muitas bicicletas, eu acho que sumiram porque alguém ficou bravo e mandaram tirar as bicicletas. As bicicletas, ela tinha um cadeado eletrônico. Ainda tem? Tem. Tem de Itaú, tem várias empresas. Ela tem um cadeado eletrônico. Esse cadeado eletrônico, ele precisa mandar informação para dizer que ele abriu e que ele fechou. E o computador que está lá do outro lado precisa mandar informação para ele também, ó, abre ou fecha. Mas imagina a quantidade que a gente chama de evento, né? Quando alguma coisa acontece, sim, é um evento. Tipo, você andar é um evento. Se você estivesse monitorando o seu caminhar, como essas bicicletas, a cada momento, a cada quilômetro que você está andando, é um evento. Aí pensa o seguinte, você gera um padrão, né? Imagina o seguinte, o Renan, ele só usa a bicicleta porque você se cadastrou. A empresa não te conhece ainda. Você se cadastrou.
Toda vez que você está indo para algum lugar, a empresa está pegando o seu nome. As pessoas às vezes perguntam, isso daqui é engraçado, né? A pessoa fala assim, oxe, meu celular, meu cartão nunca pediu senha. Agora ele pediu. Se você analisar, o seu cartão está te pedindo senha porque provavelmente você está comprando alguma coisa que você não está acostumado a comprar, ou em algum lugar que você não está acostumado, ou um valor acostumado é a mesma coisa. Vamos supor que o Renan pega aquela bicicleta e começa a andar com aquela bicicleta. Todo dia você sai daqui do podcast, ou da sua empresa, ou da sua mentoria e vai para sua casa. Então, a inteligência artificial começa a aprender o caminho do Renan. Isso aí. Só que imagina que a cada pedalada sua, a cada segundo, ela está mandando a sua posição. Se você tiver 1000 bicicletas, a cada segundo essas 1000 bicicletas estão mandando a posição das bicicletas. Alguma inteligência precisa pegar essa informação e separar essa informação por pessoa. Falar assim, ó, o Renan tem esse comportamento. Se por algum acaso, um belo dia, o Renan pega uma bicicleta e essa bicicleta começa a ir para um lado estranho, essa inteligência artificial, ela vai entender porque ela gerou um padrão. Isso é aprendizado de máquina. Ela gerou um padrão do comportamento do Renan. Ela falou assim, olha, tem gato no telhado aqui, na bicicleta do Renan. Porque ele está indo para ou ele está indo para um lugar que ele nunca foi, vamos ficar atento. Então ela poderia gerar um alerta dizendo assim, olha, isso aqui pode ser um problema. Fica atento com o que está acontecendo. Porque a velocidade de uma bicicleta tem uma velocidade X, média. Se essa bicicleta começar a andar a 60 km por hora, alguma coisa aconteceu. Então, você vê a quantidade de variáveis que você tem durante uma caminhada de bicicleta. E tudo isso você poderia estar capturando essas informações por uma inteligência artificial, que ela vai aprender o seu comportamento. E é assim que o cartão de crédito entende que muitas vezes você vai passar fala, oxe, negou minha transação, mas eu tenho saldo. Mas peraí, aí daqui a pouco você recebe, olha, a gente detectou uma transação aqui que não é sua. Como que ele detectou? Ele detectou um comportamento. Sim. Né? Se a gente for analisar, por exemplo, falando de telemetria, por exemplo, todo mundo deve ter, eu nem tenho ideia, tá? Eu nunca pensei nisso, eu pensei nisso aqui agora. Por exemplo, todo mundo tem, provavelmente, uma impressão digital da forma de dirigir. Provavelmente, se eu criar uma inteligência que leia a forma que você aperta o freio e a embreagem, a forma que você vira o seu volante, a forma, em que momento que você dá a seta, eu conseguiria saber se o seu carro está sendo dirigido por você ou não. Eu conseguiria saber se o seu carro foi roubado só pelo comportamento de você mandando informações. E aí que entra a telemetria. Essa telemetria é enviada para uma máquina. Essa máquina precisa entender como que você se comporta. Não tem mágica, não tem mistério. É só um aprendizado. A máquina vai aprender como que você se comporta. E aí você pode imaginar, olha só, a gente já falou do carro, da bicicleta. Eu poderia colocar um relógio no seu braço e começar a pegar o seu batimento cardíaco. Olha só a quantidade de negócios que a gente está começando a inventar aqui, que provavelmente muitos deles já existem. E eu poderia vender um sistema para um médico, por exemplo, que daria um serviço de monitorar os pacientes em tempo real. E se por algum acaso eu tenho uma alteração cardíaca, por exemplo, eu consigo detectar imediatamente que você vai sofrer um infarto, por exemplo. Olha só que espetacular. É isso aí. Caramba. Uau, que aula, meu, que aula. Realmente, assim, hoje, acho que a gente está vivendo uma nova época, por mais que você falou assim, que é mais uma ferramenta, eu vejo que a IA, esse momento, ele é tão importante como o surgimento da internet. Uma coisa totalmente diferente. E sim, vai roubar o emprego de muita gente, se essas pessoas não se recolocarem e se não reposicionarem. Antigamente, você entrava no McDonald's, quantos atendentes tinham? Sim. Hoje você entra, quantos atendentes tem? 0. No pedágio. No pedágio, É seta em feriado prolongado. Quer dizer, eu não sei, porque eu passo sem parar, mas assim... Ó, justamente por conta disso. Não, e outra, isso daí é RFID, não é nem IA, sabe? É uma coisa... Mas é uma automação. Uma automação, é isso aí. Cara, eu sempre falo assim, a empresa que não se posiciona com automação, ela fica para trás. A empresa que não olha e não enxerga a inteligência artificial fica para trás. Eu converso com empresários, cara, gente de muito alto escalão.
que não conhecem nada. E daí eu vi um vídeo num TEDx, depois eu vou compartilhar com você, que o futuro é cada um ter uma IA própria, a sua IA, que é exatamente o que você está falando. Cara, a sua IA, ela vai identificar a forma que você dirige, a forma que você come, a forma que você corre, a forma que você anda de bicicleta. A sua IA é uma IA própria. E no TEDx eles já estão com um protótipo, é a IA dele, fica aqui, ó, um broche. Daí ele vai falar assim, o que eu vou fazer hoje? Sua agenda do dia é essa, você tem reunião com fulano de tal, que saiu por não sei o que, mandou o contrato X, tem que assinar. Tudo isso, cara, é uma inteligência que existe por trás. E aí, as pessoas elas vão escolher. Ou você continua lutando contra o sistema de táxi, por exemplo, você é o taxista, ou você é o cara da mercearia, ou você é um cara que vai olhar um novo mercado e vai falar assim, não, eu vou me adequar assim, tá chegando o Uber, então deixa eu ver o que é isso. Porque a tendência do novo é a gente brigar contra o novo. E olha só que, pô, não é nem engraçado, porque é foda, cara, mas quando você olha o taxista brigando com o Uber, por conta de um tá tomando o lugar do outro, e aí veio o carro sozinho e tá tomando o lugar, o carro que tá dirigindo sozinho e tá tomando o lugar dos dois, então assim... Daqui a pouco tem o teletransporte, você não precisa mais de carro, cara. E você sabe que existe uma teoria, e eu acho que isso é muita teoria da conspiração, que a gente investiu muito dinheiro, né, naquela briga espacial entre Estados Unidos e Rússia, mas dizem as más línguas que existe uma forma de... Se a gente tivesse gastado um pouco menos de dinheiro em ver quem que chegava na Lua, porque foi uma coisa ok, mas se você se transportasse hoje, por exemplo, a Terra gira, né? Então a Terra ela gira. E você saísse, ao invés de você viajar em direção a um país, imagina se você saísse da Terra, esperasse a Terra rodar e você voltasse e já tá no país que você quer. Você viajaria sem precisar sair do lugar. Você iria para cima, esperava o que você quer passar e descia de volta. Uau! E os caras poderiam ter feito isso, mas eles preferiram ir pra Lua. Que massa. Não, é exatamente isso. Cara, eu tenho muita coisa para falar aqui, mas a gente tá com o nosso horário aqui apertado. Eu quero dizer o seguinte. O Tavares tem um canal de tecnologia. O Tavares vai continuar potencializando esse canal. Vamos falar de IA também lá um pouquinho, né, Tavares? Porque as pessoas precisam abrir a mente. E eu sempre falo assim, às vezes, as pessoas não têm que aprender a desenvolver um modelo. Não, exato. Não tem que aprender a desenvolver uma IA, desenvolver um aprendizado de máquina, uma linguagem natural. Eles têm que aprender a usar. Cara, vou começar. Cara, vou reinventar a roda? Não vou reinventar a roda. Eu vou usar o que tem. E tudo tem API pra todo lado. É você usar um monte de API, um monte de webhook, cara, e você fazer o bagulho acontecer, entendeu? Por isso que a gente precisa dos malucos que vão ter a ideia e falar, caraca, se eu fizer isso aqui eu vou ficar rico. Aí ele vai e faz um negócio e aí o outro cara... Quem fica rico é quem usa, não é? Cara, as coisas vão elas vão acontecer aos poucos. Eu acho que a gente vai precisar se adaptar agora. Eu acho que a chegada do ChatGPT, por exemplo, e outras inteligências artificiais, elas impactaram um pouco. Tem um monte de gente falando muita besteira por aí. Deixa eu só dar um paralelo aqui. O ChatGPT não é uma IA que você consegue fazer. Ela não consegue aprender. Exato. Então, assim, ela é aquilo. E, tipo assim, você fala assim, o Rodrigo Tavares é isso, é aquilo. Naquela sessão que fica aberto, ela vai entender, mas se fechou aquela sessão, morreu. Né? Uhum. Então, ela não tem um aprendizado contínuo. Mas já existe outras IAs, e eu uso, por exemplo, tem o Chatbase, que eu consigo treinar os meus modelos o tempo inteiro. Então, assim, eu tenho a IA do Renan. O Tavares pode ter a IA dele. Se for lá no chat da minha IA, fala assim, quem que é o Renan? O Renan é casado com a Bianca, tem 3 filhos, mora em Santo André, trabalha com tecnologia há tantos anos, tem uma empresa de mentoria. Cara, é a nossa IA, velho. É o nosso momento. Agora sim, as pessoas elas têm que aprender a usar. Então, queria te pedir para você ensinar como utilizar. Cara,
Você não precisa desenvolver o Whisper, mano. Já existe. Você não precisa fazer o Stable Diffusion. Já existe. Não precisa fazer o ChatGPT. Já existe. Cara, é usar. É usar, mano. É usar. Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou fazer um combinado com você aqui. No dia que você lançar esse podcast aqui nas plataformas, eu vou lançar, eu vou fazer o retorno do meu canal com um vídeo falando sobre inteligência artificial tecnicamente. Fechado. Então você terminou de escutar esse podcast, você corre lá no meu canal, YouTube Espertas Tech com X. Com certeza. Não, eu vou deixar aqui aqui no tanto no Spotify como no YouTube, vou deixar já o link já pro canal. Vou deixar o link pro vídeo do Tavares. Ele vai deixar lá do privado, o vídeo dele vai estar não listado. Você já vai acessar já. E daí quando liberar aqui ele vai lançar. Porque, fechou. Cara, a gente tem que ensinar IA pro mundo. Automação. E fazer as pessoas chegarem na frente. É isso. Tecnologia, ela empodera e ela transforma a vida das pessoas. E para fechar, para vocês verem o tamanho, é uma coisa que eu acho que é importante que a gente tenha em algum lugar falando, né? A gente viu daquelas tragédias que aconteceram nas escolas e é uma coisa que vem acontecendo recentemente. O governo liberou 130 milhões de reais para colocar os estados colocarem soldados da polícia. Não que eu acho que não deva ter, tem que ter. Mas eu tenho inteligências artificiais que são capazes de detectar sentimento. Que ela consegue detectar ação de violência, ela consegue detectar ação de agressão e ela consegue detectar arma, ela consegue detectar uma faca. Ao invés de colocar pessoas que são pessoas que vão ficar ali, porque a ação não acontece a qualquer momento. Sim. Se eu colocasse câmeras e tivesse uma inteligência artificial monitorando... Não é preditivo, né? Da não, forma que é imediatamente. No momento que ele visse uma faca, uma agressão, uma briga, eu conseguiria tomar uma ação imediatamente. Então, assim, a gente precisa sim aprender, porque as pessoas, a gente precisa começar... Isso precisa ser uma coisa comum para melhorar a vida da gente, entendeu? Isso aí, isso é o novo normal. Isso eu acho que é uma revolução. Ela está acima da descoberta ali do buscador que a gente fez. E eu comparo com a era da internet. Cara, era a internet de escada. Quando lançou a internet em 88, eu tive acesso a ela em 94, 95. Era aquela internet de escada. Hoje quando a gente está tendo acesso ao IA. Você imagina só o quanto que evoluiu a internet. Daqui 20 anos, cara. Assim, a evolução ela dá muito mais rápido. Antigamente, com 6 anos de idade, eu brincava de carrinho, cara. Hoje o meu filho, ele me dá aula. Sim, é impressionante como as crianças evoluem, é absurdamente. Ele me explica as coisas. E um dia ele falou assim: papai, quando eu estiver falando, você não me interrompe, por favor. Meu filho de 4 anos. E eu me sinto assim, ó, cocô do cavalo do bandido, porque é verdade. E a gente não percebe. E a gente está sendo educado pelos nossos filhos. O mundo mudou, inverteu. Então agora é o momento de das pessoas entrarem mesmo e conhecer isso. Não é conhecer sitezinho, velho. Não é conhecer influenciador que fica só mostrando como usa aqui o site ponto não sei o que lá, ponto IA. Cara, não é isso, velho. É você aprender a, de fato, mexer, né? Porque senão você fica com um monte de informação e não sabe como aplicar, não sabe como fazer. Tavares, eu quero... Cara, te agradecer, falar que você é meu irmão. A gente se conhece há não muito tempo, né? Mas também não pouco. Mas eu tenho muita admiração por você e pela tua história. Obrigado, pela tua família, pela forma que você se doa, se entrega. De verdade, assim, com super humildade. Você tá aqui comigo hoje é uma honra mesmo pra mim. E eu quero que você aproveite ali aquela câmera ali, ó. E dê suas considerações finais. E coloque... E aquelas palavras para empoderar, para fazer com que as pessoas percebam o valor delas e inspire, né? Que eu acho que você é um cara inspirador. Eu falei com uma moça que trabalha comigo, inclusive. Falei assim, o Tavares vai lá. Ela falou assim, o Tavares, meu... Eu sou tão fã dele. Que legal, cara. E eu acho que você inspira as pessoas. E a gente nem conhece. E eu sempre falo, hoje a gente inspira a gente que daqui 5 anos vai falar assim, cara, obrigado por você transformar a minha vida naquele minuto, naquele segundo, naquele vídeo, naquele áudio. Por isso que eu vim para essa mesa aqui, porque aqui é um lugar
que eterniza, sabe? Eterniza quem nós somos. Nós somos pessoas reais. A gente não tá scriptado, a gente não tá lendo um texto, sabe? A gente não tá falando ali o que tem que ser falado. Aqui esse formato de podcast é animal por isso, porque aqui você é quem você é. E eu conheço o coração, sei como que conheço você e todo o amor que tá aí dentro. Tamo junto, viu? Obrigado por tudo. Mas antes de a gente se despedir, vai lá, inspira a galera que o pessoal precisa conhecer o Rodrigo Tavares. Cara, só tenho a agradecer, assim, acho que faço minhas as suas palavras. Eu passei a te admirar. A gente não se conhecia, a gente se conheceu por intermédio de um trabalho que a gente acabou fazendo, de alguns trabalhos que a gente fez juntos. E se eu puder dar um conselho, né? A gente, eu acho que é prepotência demais dar conselho, mas para mim só existe uma coisa que pode transformar a vida das pessoas, e essa coisa é o trabalho, né? Como eu falei para você aqui agora, eu sou uma pessoa que eu vim de uma origem humilde. Mas eu nunca usei essa origem humilde como um malefício, ou um benefício, ou como um acelerador da minha vida. Por quê? Porque eu não sei o que é preconceito. Quando eu saio da periferia de onde eu fui e eu ia para os grandes centros, ninguém dizia, você não pode estar aqui, você não pode entrar aqui, ou você tem que entrar por ali. Então eu acho que eu não posso usar essa vinda da periferia como algum benefício ou como eu superei. Então, eu gosto de dizer assim, poxa, eu tive as oportunidades e soube aproveitar as oportunidades. Mas existem pessoas que não conseguem ter essas mesmas oportunidades. E só existe uma coisa que modifica, é o trabalho. Então, quando a gente traz para as pessoas um pouco mais de informação, a gente falou aqui agora há pouco, né? A internet, ela tem várias formas. Não que seja errado, tá? Você entrar ali no TikTok, assistir um vídeo, assistir uma dança. Eu não concordo muito com essas pessoas. Nossa, olha lá, um monte de problema e o pessoal no carnaval. Pô, você não assiste televisão mais só porque tem problema? Não, mas tenta te separar um pouquinho do seu tempo para estudar. É importante você estudar. É importante você adquirir esse tipo de conhecimento. E é importante empoderar as pessoas que precisam aprender. Porque, assim, existem pessoas que não sou eu, porque felizmente eu tive algumas oportunidades e ninguém nunca me disse aqui você não pode estar, aqui você não pode entrar. Mas no nosso Brasil existem pessoas que a gente não vê porque nós somos pessoas privilegiadas. Mas existem pessoas que constantemente estão numa situação de que você não pode estar aqui, você não pode entrar aqui, você não deveria estar aqui. E essas pessoas precisam aprender, porque o trabalho delas, elas estando em posições melhores na nossa sociedade, é que vai fazer com que os filhos delas estejam em posições melhores. Não é só dando, não que não deva se dar ajuda às pessoas, mas estudar é o diferencial e o trabalho é o maior diferencial. Então, estuda demais e utiliza a internet para aprender, que o resto acontece. Uau! Olha só, eu tenho um mentor que é o Joel J. E ele fala uma frase que pra mim fala tudo, que é o trabalho devolve. O trabalho devolve. É verdade. O trabalho devolve, é isso. O trabalho, ele vai devolver pra você tudo que você merece, tudo que você busca, tudo que você luta. E é isso, trabalhando e a gente fazendo acontecer. Obrigado por transformar a vida de tantas pessoas. Muito obrigado mais uma vez, Tavares. Você é demais, tamo junto. Galera, valeu. Podcast Mentoria. Eu já vou pedir aqui para você já pegar esse vídeo ou esse áudio, esse streaming, compartilhar com as pessoas que você mais ama. Por quê? Porque a gente quer as coisas boas da vida, a gente compartilha. E hoje foi uma aula que a gente teve do Tavares, o ensinamento. E olha, hoje eu vi o Tavares por trás das câmeras e é incrível. Eu quero dizer que você tem que ter mais Tavares assim. Valeu, cara. Porque existe aquela persona que a gente faz, que que são arquétipos, né? Então o arquétipo do professor, do mestre. E eu faço muito isso, né? Então nas lives, muitas vezes a minha live, eu tô ali
vestido de um personagem, mas no bom sentido da coisa, né? Não é uma coisa ruim. E a minha esposa Bianca, ela sempre fala, Renan, quando você é natural, você fala a calma das pessoas. Mas quando você faz vídeo, você é tão artificial. E a gente, cara, a gente precisa de mais isso. A gente precisa de mais humanidade no mundo tão desafiador. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Valeu, Tavares. Siga o Tavares. Cara, é incrível. E vamos que vamos, galera. Vamos escalar, prosperar, alavancar, transformar a vida das pessoas através da tecnologia, de negócios e de grandes insights, como a gente teve aqui hoje. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, Renan. Valeu demais.